Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Peço que você anote o título da mensagem: Adoradores em Espírito e em Verdade. Como entender essas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está descrito em João, capítulo 4, verso 23. E eu peço que você abra a sua Bíblia nessa evidência para meditarmos nas palavras do Senhor Jesus Cristo, falando dos verdadeiros adoradores. E vamos à leitura. João, livro histórico, capítulo 4, verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus diz claramente aqui, amado: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que a hora chegou? Palavras ditas por Jesus naquele período em que ele estava em um corpo de carne. Porque somente Jesus, ele mostrou Deus nele. A essência de Deus foi vista em Jesus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Para entender muito mais essa primeira leitura de João, capítulo 4, verso 23, eu peço também que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 6, verso 45, para entender ainda mais as palavras de Jesus. João 6, 45. E assim diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aqui entendemos quem são os verdadeiros adoradores. Aqueles que em espírito, amado, antes da fundação do mundo, aprendeu do Pai. Foi ensinado por Deus. Jesus disse claramente aqui: aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Porque as palavras de Jesus testificam que elas vêm do Pai. Tanto é que ele fala para os fariseus: se vós fosses do alto, certamente receberia o que é meu, ou seja, o ensino. Porque testifica no nosso coração, testifica a um gozo, a um contentamento com a palavra da graça. Então devemos ter muita atenção nas palavras de Jesus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, nessas palavras, amado, Jesus está mostrando que nós somos anjos, que nós aprendemos do Pai muitas coisas. E a hora chegou de sermos o verdadeiro adorador, olhando para Jesus, olhando para Cristo. E olhando para Cristo, para os seus ensinos,
mostramos claramente que somos os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Porque somente pelo Senhor Jesus, volto uma vez mais a dizer, Deus foi mostrado em sua essência. Por isso que Jesus disse em suas palavras: quem vê a mim, vê o Pai. Somente Jesus disse: vós sois do alto aos seus discípulos. O que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, é anjo. Somente Jesus falou essas palavras. E todo aquele, amado, que recebe em seu coração que Ele é um anjo, todo aquele que concorda com as palavras do Senhor Jesus Cristo, vós sois do alto, esse é o verdadeiro adorador. Somente aquele que veio do alto aceita os ensinos de Jesus no coração. Somente aquele que veio do alto testifica em seu coração um gozo que ele é anjo quando ele ouve essas palavras de Jesus. E nos dias atuais, nós que ministramos a graça de Deus confirmamos as palavras de Jesus. Todo aquele que recebe essas palavras, ou mais cedo ou mais tarde, está aí o verdadeiro adorador. São os verdadeiros adoradores, esses que estão de comum acordo com a palavra da graça. E o Pai procura. O Pai procura esses verdadeiros adoradores. Mas qual a forma que Deus procura, pastor? Os verdadeiros adoradores. Como que isso acontece? Deus procura, amado, os verdadeiros adoradores por meio da palavra. Como diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa é a forma que Deus procura os verdadeiros adoradores. A graça de Deus, aquele que é anjo, aquele que veio do alto, quando ele a ouve, testifica no seu coração. Ele começa a questionar todo o ensino religioso que um dia ele ouviu. Bom, o pastor disse que eu sou um pecador, mas a graça de Deus diz que eu fui libertado do pecado. A graça de Deus diz que Cristo nos purificou para sempre, Hebreus 9:26. A graça de Deus diz, através do livro histórico de João, capítulo 1, verso 29, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Então, quando essas palavras você recebe, que é o Evangelho, está aí testificando ao seu coração, meu amado, que você é o verdadeiro adorador, que você veio do alto, que você aprendeu de Deus. Como acabamos de fazer a leitura quase agora, de João, capítulo 6, verso 45. E serão todos ensinados por Deus. Aquele que abrir a porta do coração para essas verdades, esse aí é o verdadeiro adorador. Aquele que não aceita que é um endemoniado, esse aí é o verdadeiro adorador, porque essas palavras não testificam no coração da ovelha que ela é uma endemoniada, que ela é uma pecadora. Vejamos a leitura de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Vamos a essa evidência, amados de Deus. Apocalipse, capítulo 3, verso 20, aqui mostra claramente como que Deus procura os verdadeiros adoradores. É através da palavra. Eis que estou à porta e bato. A palavra está passando em muitos corações e batendo. É Jesus. A minha palavra é espírito, é vida, ou seja, é Ele. Quando o conhecimento da graça chega aos corações, está aí Cristo batendo na porta do seu coração.
E ele diz: aquele que abrir a porta do coração, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a palavra, o conhecimento. Porque, de fato, aquele que veio do alto, aquele que é anjo, aquele que foi ensinado por Deus, quando ouve a graça de Deus, ele tem sede. Ele quer mais e mais comer da palavra. Ele procura cada vez mais se alimentar da palavra. Ele está aí, testificando no coração dele o verdadeiro adorador, que o Pai procura em espírito e em verdade. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Vamos a essa evidência. Eis que estou à porta e bato. Essa é a forma que Deus procura os verdadeiros adoradores. Se alguém ouvir a minha voz, ou seja, a palavra, a graça de Deus, e abrir a porta, ou seja, o coração, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Somente abre o coração aquele que ouviu e aprendeu do Pai. Somente abre o coração aquele que, quando está ouvindo a graça de Deus, arde no coração, testifica que a palavra é verdadeira. E assim acontecendo, Cristo entra, ceia com ele e ele com Cristo. É o que está descrito, amado de Deus. Por isso que muitas pessoas têm recusado a graça de Deus, ou por conta da religiosidade que está muito grande no coração. Não podemos julgar, Temos que ter cautela nesse ponto. Ou é um nascido da carne para não receber mesmo a palavra. Existem essas duas situações. Tem muita gente que está endurecida no coração, descrente de igreja, descrente de pastor, perdeu o primeiro amor. E possa ser que dentro seja um anjo predestinado para a graça. E somente Deus para libertar essa pessoa, tornando ela sensível à voz de Deus novamente, tornando ela humilde de espírito, humilde de coração, e entender que nessa vida nós não somos animais que vivem para um lado e para o outro, apenas procurando os nossos próprios interesses. E para essas pessoas que estão endurecidas, descrentes, muitos sofrimentos vão acontecer para que a pessoa volte à sua humildade de espírito e reconheça que ela precisa de Deus em sua vida. E eu recebo assim acontecendo em nome de Jesus. Então, amados de Deus, depois dessa leitura de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, Deus procura os verdadeiros adoradores por meio da palavra, batendo na porta quando chega por intermédio de uma evangelização, por intermédio de um anúncio de mensagem na internet, por intermédio de um compartilhamento nas redes sociais. Nesses momentos, quando a graça chega aos corações das vidas, Cristo está batendo na porta do coração. E eu recebo que muitos despertem nesses momentos. Então, quando alguém abre o coração, quando a palavra chega batendo na porta, e quem abre a porta, o coração, para a graça de Deus, esse é o verdadeiro adorador. E também um sinal que muitos que estão na religião é um adorador, e isso aconteceu conosco quando estávamos sobre tutores e curadores, como diz lá em Gálatas, até ao tempo determinado pelo Pai. Nós sentíamos, amados de Deus, quando estávamos sobre tutores e curadores nas igrejas religiosas, nós sentíamos um vazio no coração. Algo nos faltava.
Queríamos conhecer a Deus como Ele é. E olha que para os ensinos de Jesus, aliás, e olhando para os ensinos de Jesus, vemos claramente como Deus é. E observando o cenário geral das igrejas religiosas, nós que somos os verdadeiros adoradores, por termos a mente de Cristo, vemos claramente que muitos estão cegos e sendo guiados por cego. Porque, de fato, o que se vê nas igrejas religiosas aí, e isso em nome de Deus, em nome de Jesus, né? Que eles fazem. Por isso que Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas longe de mim está o seu coração. Por conta de quê? Por conta do falso ensino, por conta da falsa doutrina. Esses que se dizem pastores, o coração deles está longe de Deus e também conduzindo o coração de outras ovelhas a estarem distante de Deus pelos seus ensinos de idolatria religiosos, como hoje se vê em milhares de igrejas mundo afora. E Cristo não ensinou nenhum desses ensinos, como campanhas, correntes, sessão de descarrego, fogueira santa, o mês do jejum total ou a semana do jejum total. Onde está escrito nas palavras de Jesus essas coisas? Então veja, quem está nesses ensinos religiosos, nessas igrejas, está honrando a Cristo de lábios, mas longe está o coração. Por quê? Porque não está na verdade, está na mentira religiosa, está no ensino do homem, por isso está longe o coração de Cristo. Por isso o coração dessas pessoas está longe de Cristo, não está o honrando. E é tanta coisa que se vê, tanto ensino de homens. O Vale do Sal me mostra na Bíblia onde Jesus ensinou isso. Aquele que passar pelo Vale do Sal e tocar no manto vermelho, toda a maldição hereditária vai cair por terra da sua vida, meu irmão. Me diz, amado de Deus, onde está na Bíblia esse ensino de Jesus? Jesus ensinou isso? A campanha das 7 portas. Onde está na Bíblia esse ensino? Mas eles falam em nome de Jesus, em nome de Deus. O que eles fazem? Se é em nome de Jesus, então isso não pode ser feito, porque Jesus não ensinou essas coisas. Às 7, sexta-feira, onde que Jesus ensinou isso? Corrente das 7 sextas-feiras, para quebrar a maldição, irmã, da sua vida, para destruir a feitiçaria, a bruxaria que fizeram no terreiro, irmã. Venha participar da corrente da sessão do descarrego, às 7 sexta-feira, às 7 terça-feira. Onde que Jesus ensinou isso, meu amado irmão? Onde que isso está na Bíblia? Então você que tem se deixado levar por este ensino desses falsos pastores em suas doutrinas, porque em suas doutrinas eles estão sendo falsos. Jesus não ensinou nada disso. E vai mais, muito mais além do que eu tenho falado. É a campanha do mel, é a campanha do trigo, é a campanha da prosperidade. Onde está na Bíblia esses ensinos? E vai mais. Somente quem for dizimista receberá a porção dobrada do Espírito quando eu puser a mão na sua cabeça, meu. Porque eu estou consagrado, eu estou em jejum e o poder de Deus está em mim. Então, quando eu tocar a mão na sua cabeça, para aquele que é dizimista, hein? Isso faz com que muitos nessas igrejas sejam dizimistas por essas palavras maliciosas, com intuito ganancioso. Mas a graça de Deus pede para que isso seja feito com amor e nunca por questões de porção dobrada. Nada disso, amado Deus. Jesus nunca ensinou isso. Jesus sempre ensinou que tudo deve ser feito por amor, por zelo, por dedicação, como diz a graça.
Então, amados de Deus, é tantas coisas que são feitas nas igrejas religiosas. É a campanha da rosa, é a campanha do sal, é a campanha da arquinha da aliança, é a campanha da vassoura ungida, da lâmpada ungida. Amado, onde está escrito isso nos ensinos de Jesus? Nunca existiu isso. É por isso que o apóstolo Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Ou seja, quem está nesses ensinos religiosos está entre mortos, mortos espiritualmente. Jesus nunca ensinou essas coisas que eles ensinam. Não está nas palavras de Jesus. E ainda Jesus diz claramente: aquele que me seguir não andará em trevas. Veja só, aquele que recebe a graça de Deus, esse não anda em trevas. Mas aquele que está nos ensinos dos homens, nos ensinos religiosos, em campanha, nesses ensinos religiosos, fogueiras santas, campanhas, sacrifícios, esses estão em trevas. Tanto é que tem medo do diabo, tem medo do inferno, tem medo dos demônios, tem dúvida da sua salvação. Ficam em todo tempo: eu sou pecador, sim. Veja que estão em trevas. Se alguém me seguir, não andará em trevas, ou seja, aquele que está na graça, está na luz, está seguro. Quem segue ensinos religiosos e doutrina de homens, Jesus diz claramente: este está em trevas. E aqui, amado de Deus, você viu claramente quem é o verdadeiro adorador. Aquele que está nas palavras de Jesus. É esse que o Pai procura por meio da palavra, batendo na porta. E aquele que abre a porta testifica que ele é o verdadeiro adorador. Aquele que abre a porta para a graça de Deus e receba assim sendo a sua vida andando na luz, se abstendo totalmente dos ensinos religiosos, se afastando deles e procurando estar conosco na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Igreja essa que está situada no centro de Osasco, na Avenida dos Autonomistas 12.247. Lá, amados de Deus, recebendo a graça de Deus, você estará andando na luz. E aqui eu me despeço para você, deixando o meu abraço do seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado pela sua companhia. Louvado seja Deus pela sede no seu coração, que está firme ouvindo as verdades que libertam. Amém. Até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.